E aí, hoje a gente vai mergulhar fundo nas evidências de um livro que é praticamente uma reabertura de investigação de um caso de 2000 anos, o caso de Cristo, do Lee Strobel. A ideia aqui é seguir os passos de um jornalista investigativo que pegou todo o seu arsenal da área do direito, da história, para checar as alegações mais centrais do cristianismo. Para entender essa jornada, a gente precisa primeiro saber quem é o autor. Olha, o Lee Strobel não era um cara espiritual. Muito pelo contrário. Ele era um ateu convicto, cético até o osso, e ainda por cima um premiado editor de assuntos jurídicos do jornal Chicago Tribune. O mundo dele era feito de fatos, provas, lógica, ponto. Mas aí, tudo mudou. A esposa dele se converteu ao cristianismo. Imagina o choque. Ele, temendo pelo futuro da família, decidiu usar tudo que sabia de jornalismo e direito para fazer uma coisa: investigar a fundo para refutar de uma vez por todas as bases da fé dela. Para entender a cabeça do Strobel, a gente precisa olhar para um caso que moldou o jeito dele de pensar, o caso de James Dixon. No jargão dos promotores, o processo contra o Dixon por tentar matar um policial era o que eles chamavam de vitória garantida. As evidências pareciam, assim, indiscutíveis. Tinha de tudo: impressões digitais, testemunhas que apontaram para ele, um policial ferido e um réu com histórico de violência. Peça por peça, tudo se encaixava. Para o Strobel, que cobriu o caso na época, não tinha a menor dúvida. O Dixon era culpado e estava condenado. E aí, o impensável aconteceu. Uma dica, um sussurro de um informante, fez o caso ser reaberto, e a nova análise das provas revelou uma verdade chocante. Encontraram pólvora dentro do bolso da camisa do policial. A bala tinha uma trajetória de cima para baixo. Ou seja, o policial tinha se ferido com a própria arma, que nem era registrada, e culpou o Dixon para encobrir o próprio erro. Depois de anos na prisão, James Dixon foi solto. Era um homem inocente. Essa história marcou o Strobel para sempre. Ensinou para ele que as evidências podem enganar e que a verdade pode estar soterrada debaixo de uma montanha de fatos que parecem conclusivos. E foi com essa desconfiança, com esse rigor de repórter investigativo, que ele se virou para o caso de Jesus. E se ele estivesse errado? E se as provas, quando olhadas sem preconceito, apontassem para um lugar completamente diferente? Ok, então vamos nessa. O julgamento começa. E a primeira prova na mesa de análise são os documentos principais do caso, os evangelhos do Novo Testamento, que são as biografias de Jesus. A questão é: dá para tratar esses textos como relatos históricos de verdade? O interessante aqui é a diferença de estilo. Segundo os especialistas que o Strobel entrevistou, como o Dr. Craig Blumberg, as biografias daquela época não eram como as que a gente lê hoje. A ideia não era contar tudo em ordem cronológica, do nascimento à morte. O objetivo era capturar a essência da pessoa, focando nos eventos mais importantes que mostravam quem ela era. E para os autores dos evangelhos, o ponto central da vida de Jesus foi a sua morte e ressurreição. Por isso eles dedicam tanto tempo à última semana dele. Para avaliar se essas testemunhas são críveis, o Strobel aplica uma série de testes como se estivesse num tribunal. Primeiro, o teste da intenção. Qual era a intenção dos autores? Eles queriam preservar a história? Alguns, como Lucas, dizem com todas as letras que investigaram tudo para escrever um relato preciso. Segundo, o teste da capacidade. Eles tinham acesso à informação? Os meios de passar a história para frente eram confiáveis? E terceiro, o teste da corroboração. Tem mais alguém dentro ou fora da Bíblia que confirma essa história? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Os evangelhos foram escritos décadas depois dos fatos. Como a gente pode ter certeza de que a história não virou uma bagunça, tipo aquela brincadeira de telefone sem fio que a mensagem chega no final totalmente diferente? Então, o ponto crucial aqui é que essa comparação, na verdade, não funciona. A brincadeira do telefone sem fio é feita para dar errado. Essa é a graça. Já a tradição oral em culturas antigas era o exato oposto. Histórias sagradas eram contadas em público, em voz alta, não sussurradas no segredo. A própria comunidade, onde as testemunhas ainda estavam vivas, funcionava como um tipo de controle de qualidade, garantindo que o centro da história não fosse mudado. Era a história mais importante que eles tinham. Certo, os relatos das testemunhas parecem ter uma base sólida. Mas e o papel? Os textos que a gente tem hoje são os mesmos que foram escritos lá atrás, há quase 2000 anos? Bora para a prova documental. A primeira coisa que impressiona qualquer estudioso da área é a quantidade de material. Não estamos falando de 1 ou 2 manuscritos antigos, não. São cerca de 5.800 fragmentos ou cópias completas em grego.
Esse volume de evidência é simplesmente inédito no mundo antigo. Isso permite que os especialistas comparem tudo e reconstruam o texto original com uma certeza altíssima. E para colocar isso em perspectiva, olha só essa comparação. Pega a Ilíada de Homero, que é a segunda obra antiga com mais documentos. O Novo Testamento tem quase o triplo de manuscritos. Mas o mais maluco é o intervalo de tempo. Para a Ilíada, a gente tem um buraco de uns 400 anos entre o original e a cópia mais antiga que existe. Já para o Novo Testamento, temos fragmentos de apenas 25 a 50 anos depois do original. Isso, em termos de história, é um piscar de olhos e dá uma confiança enorme de que o que lemos hoje é o que foi escrito lá atrás. Tá, mas e os outros evangelhos, os chamados apócrifos? Como decidiram o que entrava e o que ficava de fora? Bem, a igreja primitiva tinha critérios bem claros. Primeiro, tinha que ter ligação com uma testemunha ocular ou um apóstolo. Segundo, tinha que estar de acordo com os ensinamentos centrais sobre Jesus que já eram conhecidos. E terceiro, precisava ser um texto que já era amplamente usado e respeitado pelas comunidades cristãs em vários lugares. Nenhuma investigação séria se baseia numa fonte só, né? Então, depois de olhar as testemunhas e os documentos, a pergunta é: e fora da Bíblia? Existe alguma pista, alguma evidência que confirme os relatos dos evangelhos? E a resposta é sim. E o mais interessante é que essas pistas vêm de fontes não cristãs, muitas vezes de gente que era contra o cristianismo. Por exemplo, o governador romano Plínio, o jovem, lá por volta do ano 111, escreveu ao imperador de escrever no Cristãos. Ele conta que eles se reuniam para cantar hinos a Cristo como a um Deus, que tinha um código moral super rígido e que o movimento se espalhava como fogo por cidades e campos em todas as classes sociais. Para um historiador, quando uma fonte hostil confirma um detalhe, essa evidência é considerada ouro puro. A arqueologia também entra em campo, desenterrando provas que dão mais credibilidade aos evangelhos. Detalhes que antes os céticos duvidavam acabaram sendo confirmados. Por exemplo, o Evangelho de João fala do tanque de Betesda, que tinha 5 pórticos. Durante séculos, ninguém achava evidência disso, e muitos pensavam que era invenção. Até que, escavações encontraram o tanque exatamente como descrito. O mesmo aconteceu com Pôncio Pilatos, cuja existência foi confirmada por uma inscrição em pedra. Esses achados mostram que os autores conheciam bem os lugares e a época em que viviam. Uma das maiores críticas é a de que a história de Jesus virou lenda com o tempo. Só que o historiador de Oxford, A.N. Sherwin White, que era um especialista no Império Romano, estudou justamente a velocidade com que as lendas se formavam na antiguidade. E a conclusão dele é crucial. Ele descobriu que levava pelo menos 2 gerações para uma lenda conseguir apagar o núcleo de fatos de um evento histórico. E é por isso que essa linha do tempo é tão importante. A teoria da lenda simplesmente não tem tempo para se criar no caso de Jesus. A crucificação acontece por volta do ano 30. Mas pouquíssimos anos depois, entre 32 e 35, já existia um tipo de resumo da fé, um credo que o apóstolo Paulo cita na sua carta aos Coríntios, que já dizia claramente: Cristo morreu, foi sepultado e apareceu ressuscitado para várias pessoas. Isso é cedo demais para ser lenda. A crença na ressurreição não foi algo que inventaram décadas depois. Estava lá, no coração do movimento, desde o comecinho. Beleza! Depois de passar pelas testemunhas, pelos documentos e pelas provas externas, chegamos ao momento de juntar todas as peças do quebra-cabeça e pesar o valor das evidências. Então, resumindo, o que a análise de Strobel coloca na mesa é um caso com várias frentes. Argumenta-se que os evangelhos são biografias antigas, baseadas em relatos de quem viu. Aponta-se para uma quantidade absurda de manuscritos que garantem que o texto não se perdeu no tempo e, para fechar, destacam-se as pistas da história e da arqueologia que confirmam detalhes importantes dos relatos. No fim das contas, a investigação de Lee Strobel, que começou como uma missão para destruir a fé, acabou levando ele a uma conclusão que ele nunca esperou. Mas o objetivo desta análise não é dar um veredito final. É apresentar as evidências como um repórter faria num tribunal. A questão final, então, fica em aberto. Com base no que foi apresentado, a decisão sobre o veredito fica a cargo de quem analisa as provas.